Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta e eu gostaria aqui de fazer uma breve reflexão sobre liberalismo. Nós temos uma discussão profunda entre a esquerda e direita no Brasil, um embate ideológico que vem se estendendo de maneira desgastante nesses últimos tempos. Eu conheço bem as duas vertentes ideológicas. Aos 12 anos de idade, eu me dei ao trabalho de ler O Capital, de Marx. E óbvio que isso teve impacto em cima de um menino de 12 anos. Eu me considerei socialista durante pelo menos uns 7 anos, ou seja, um pouco antes dos 20, com 19, eu cheguei à conclusão, após uma análise muito criteriosa da história da humanidade, que o comunismo não tinha funcionado em lugar nenhum do mundo. E não porque ele era combatido pelo capitalismo, mas simplesmente porque em todos os países em que o sistema comunista foi instalado, acabou ocorrendo que os dirigentes do Partido Comunista transformaram o regime numa ditadura. E ditaduras são ruins, ponto final. Não existe essa história de ditadura do proletariado. Quem vai mandar é o dirigente do partido, não do povo. Compreendem? Então, não existe nada de benéfico numa doutrina totalitária, ou seja, que prega o autoritarismo. Bem, na época, ainda muito jovem, eu olhei para o lado e vi a social-democracia como uma opção. No norte da Europa, em países como a Suécia, a social-democracia teve um resultado excepcional. Se o povo sueco é o que é hoje, é por conta justamente da social-democracia. Ou seja, um regime de centro-esquerda, mas capitalista, com responsabilidade social. O que fez da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, países excepcionais para se viver. São lugares excelentes. A população é fantástica nesses países. Pessoas educadas, enfim, trabalham com afinco. Mas algumas características em comum, né, desses países que eu mencionei. São países pequenos, com uma população homogênea do ponto de vista cultural e educacional, e também com um grande volume de recursos circulando dentro da economia. Sinceramente, daí é mais fácil você implementar um regime de centro-esquerda. E eu não estou dizendo aqui que a centro-esquerda seja ruim. Muito pelo contrário. O que aconteceu tanto na Suécia como em seus países, como nos países vizinhos à Suécia, demonstra que a social-democracia é um regime viável, ainda nos dias de hoje. Só que quando olhamos para a política liberal, não o liberalismo clássico causou transtornos ao redor do mundo, como, por exemplo, a Grande Depressão Econômica de 1929, que contribuiu, entre outras coisas, para a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma afirmação um tanto quanto polêmica e pode ser contestada por alguns, mas, enfim, a crise de 29 não fez bem para ninguém, inclusive o Brasil sofreu no processo. Mas o liberalismo, ele prega a liberdade econômica sem intervenção do Estado, prega a liberdade religiosa, a liberdade individual. Ou seja, o Estado não pode ser dono do indivíduo, como era antes da Revolução Francesa, de 1789, como era antes da Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, se eu não me engano, e também como era, já que os Estados Unidos pertenciam à Inglaterra, nos Estados Unidos até 1776, quando eles proclamaram sua independência, através da Revolução Americana. O processo de independência nos Estados Unidos não foi pacífico, ao contrário do que muitas pessoas pensam no Brasil. Houve uma guerra contra a Inglaterra para que eles conseguissem a independência. E construíram uma nação sólida baseada em princípios liberais. Mas o que é o liberalismo, afinal de contas? A palavra diz tudo: liberdade. A liberdade de poder empreender sem que o Estado te aborreça com isso, sem regras excessivas. No Brasil, para você abrir uma empresa é um pesadelo, para fechar é pior ainda, por conta da burocracia. A burocracia foi criada para impedir corrupção e impedir que produtos ruins chegassem ao mercado e, com isso, colocassem em risco a saúde da população. A filosofia por trás de todo esse cuidado é muito bonita, mas na prática, será que realmente é necessário ter tanto cuidado assim? Porque não me parece cuidado, me parece mais uma preocupação de angariar recursos, já que a máquina estatal é muito forte no Brasil.
A máquina estatal é grande, é inchada, é imensa no Brasil. E esse Estado imenso precisa ser alimentado constantemente pela iniciativa privada brasileira, que é pequenininha, comparada com o Estado. Compreendem? O correto é que o Estado se concentre naquilo que é essencial: saúde, segurança e educação. E o restante, deixe para a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada já provou que sabe fazer melhor. Não apenas isso. O dinheiro que fica no Estado passa a ficar dentro da economia, trocando de mãos. Essa é uma característica do liberalismo. Características positivas do liberalismo. Em países liberais, o dinheiro troca de mãos com facilidade. Os produtos são mais baratos, porque a carga tributária sobre o consumo é muito menor. Nos Estados Unidos, a carga tributária sobre o consumo é inferior a 7%. Aqui no Brasil, beira 40%. Vocês conseguem entender a diferença? Então, não há como pegar e comparar um processo com o outro. Nós estamos errados. No Brasil, nós estamos errados. Nós não podemos taxar o consumo, senão o produto não vende. Em alguns casos, tudo bem, cigarro, por exemplo, né? É um produto nocivo à saúde mesmo, né? Ou bebida alcoólica, mas mesmo na bebida alcoólica, será que não é interessante você fomentar o giro de mercadorias? Carros. Carro no Brasil é um assalto, 40% vai para o governo. Né? Para quê? Quando a gente começa a perceber que é mais importante o indivíduo deter o dinheiro para que ele possa pagar os seus funcionários de maneira adequada e desta maneira gerar mais empregos também, você parte do princípio que talvez a gente tenha que sentar e discutir um pacto liberal consciente. Aquele liberalismo clássico que algumas pessoas defendem, talvez seja um pouco perigoso, como o episódio de 1929 nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, provou. Tanto que depois daquilo, Franklin Delano Roosevelt, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, estabeleceu regras para que a economia funcionasse dentro de um processo racional. Né? Existem hoje regras que protegem a economia americana de uma nova quebra de uma bolsa de valores, mas não ao ponto de congelar a liberdade individual. Eu acho sinceramente que essa liberdade individual, ou seja, o liberalismo, de maneira consciente, de maneira responsável, precisa ser melhor discutida nas escolas, a liberdade individual. O liberalismo, como filosofia, como corrente política, também precisa ser melhor discutido nas escolas. Não deve ser posto para a sociedade como algo que foi completamente vencido pela história, porque isso não é verdade. Realmente não é verdade. Os países capitalistas que concentram hoje a maior parte das riquezas do mundo demonstram que o liberalismo funciona. É o liberalismo que funciona. Quando chega um social-democrata ou um socialista no poder em países onde o liberalismo funciona, eles apenas implementam algumas restrições, direcionam verbas estatais para determinados programas sociais. E não tem nada de errado nisso. Mas eles não quebram as regras do liberalismo. Eles não quebram tudo aquilo que permite que a economia de um país vá para frente. Eles não quebram o empreendedor. A figura do empreendedor é necessária. Se você não tem vocação para empreender, você precisa de um emprego. Quem vai criar esse emprego? O Estado? Não. Quem vai criar esse emprego é o empreendedor. E não existe empreendedor em regimes de esquerda. É impossível. Porque em regimes de esquerda, todos servem o Estado. E apenas aqueles que trabalham para o Estado ficam bem. Todos os demais ficam à deriva. Por isso que nós temos que parar para pensar e reavaliar alguns posicionamentos políticos tomados no Brasil ao longo desses últimos anos. Talvez dessa forma a gente possa caminhar por uma solução mais adequada para a recuperação econômica do Brasil. Lógico, repito, sempre com responsabilidade e consciência. Um grande abraço e até a próxima semana.
Programa Lente Aberta. Apoio Armazene Baggio. Guarde tudo o que você quiser aqui. 3229-0038. E Box 101. O mundo da tecnologia ao seu alcance. 999-83-1404.